Bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estar com vocês nesta semana, né? Nós estamos dando início a mais uma etapa da nossa jornada, rumo aí ao processo de desenvolvimento de vocês, com o objetivo de serem futuros técnicos de informática. É uma grande alegria estar com vocês nesta manhã de quarta-feira. E hoje nós daremos início ao nosso segundo módulo, né? Vocês que achavam que no caso, ainda estava distante, pessoal, o tempo está passando muito rápido. Nós já estamos aí no segundo módulo de 4 módulos. Olha aí, daqui a pouco o tempo passa, vocês já estão aí com o curso técnico de vocês na mão, tá certo? E aí, galerinha, hoje nós daremos início a uma disciplina que ela é muito importante na base de todos os cursos da área de informática, ou também conhecida como ciência da computação, de uma forma geral, que é sistemas operacionais. Então, se algum dia aí na vida, né, quando vocês terminarem o ensino médio, se vocês se identificarem e quiserem dar continuidade ao mundo da computação, se vocês forem querer seguir a área, né, de bacharelado em ciência da computação, por exemplo, saibam que essa é uma das disciplinas que você vai encontrar no curso superior também, tá? Então, manutenção vocês irão encontrar, análise lógica vocês irão encontrar aí na jornada, né, dos bacharéis de ciência da computação, e essa disciplina também ela faz parte de qualquer curso de informática, qualquer curso técnico de informática e também superior. Então, ela é uma disciplina muito importante porque nós iremos compreender o funcionamento dos sistemas operacionais, certo? Então, a nossa aula de hoje, o foco será conhecer esses sistemas operacionais, tá bom? Então, de já, queria pedir a colaboração de vocês. Pessoal, sempre utilizem o seu caderninho, façam suas anotações, façam seus registros importantes. E aí, pessoal, hoje, quando finalizar essa aula, vocês podem até me cobrar lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou disponibilizar também alguns materiais para vocês conseguirem fazer uma leitura, acompanhar os conteúdos da aula, certo? Para quem quiser aí fazer uma leitura a mais do que o material que está aqui no slide, tá bom? Então, sempre que eu puder, que eu encontrar um material legal, eu sempre vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo, tá certo? E aí, galerinha, vamos focar aqui na tela. Então, hoje, nós daremos início à nossa disciplina Sistemas Operacionais e o conteúdo é Introdução ao Histórico dos Sistemas Operacionais, tá certo? Pessoal, o roteiro da nossa aula de hoje é a introdução ao histórico dos sistemas operacionais e o objetivo é identificar os sistemas operacionais como uma máquina estendida. Nós vamos entender isso ao longo da nossa aula, compreender que o sistema operacional pode ser reconhecido como um gerenciador de recursos, tá? E da teoria prática, que é o terceiro momento da nossa aula, nós iremos resolver algumas questões que irão nos ajudar a refletir um pouco mais sobre esse conteúdo. De já, pessoal, esse objetivo de conhecimento aqui, que é a introdução ao histórico dos sistemas operacionais, essa aula ela está dividida em 2 partes. Então, hoje nós iremos iniciar e amanhã nós iremos dar continuidade, tá bom? Só que amanhã nós iremos falar muito mais sobre o histórico, tá? E aí, galerinha, para nós começarmos a nossa jornada de hoje, nós precisamos compreender o que é o tal do SO, tá? Sistemas operacionais para os íntimos, para os colegas, os mais próximos, mais conhecidos como SO, tá? Então, se vocês verem aí algum livro de informática, termos que se referem a SO, ele está querendo falar de sistemas operacionais, tá bom? É uma sigla aí que representa sistemas operacionais. E aí, pessoal, quando vocês escutam, né, ao longo do que nós estudamos no primeiro módulo, eu sempre falava para vocês sobre essa palavra, né, sobre esse termo, na verdade, essa termologia na área da informática, sistemas operacionais. O que vem na cabeça de vocês?
E aí, Djé, eu queria saber com vocês, quando vocês escutam essas palavras. Sistema operacional. O que vem na tua cabeça, né? O que você lembra? Então, eu queria pedir para a galerinha que já está colocando aqui ó, o oi, o bom dia, que estão presentes, né, que estão participando da nossa aula de hoje. Queria pedir para o pessoal dos polos, os professores mediadores, perguntarem para os seus alunos o que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam a palavra, né, as palavras que falam sobre sistema operacional. E aí, onde é que esta criatura se encontra? Será que ela está presente no nosso dia a dia? Ou será que só algumas pessoas têm acesso a esses sistemas operacionais, né? Onde eles ficam, né? Nós vamos ver, nós vamos entender isso hoje. Porém, eu queria saber o que vem na sua cabeça quando você escuta sistema operacional, tá bom? E aí, ao longo da aula, você vai colocando aqui as suas respostas, tá certo? Porém, pessoal, um sistema operacional, ele é um conjunto de rotinas e serviços. E aí a gente pode dar um bug aí na nossa cabeça, porque normalmente quando uma pessoa chega para mim e fala de sistema operacional, né? Normalmente quando as pessoas chegam, né, umas para as outras, falando sobre sistema operacional, que não são da área da informática propriamente dita, às vezes vem na cabeça dela, por exemplo, Windows, né? Que é um dos sistemas operacionais aí mais utilizados, certo? Windows, por exemplo. Ou um sistema operacional aí que cresceu e que se tornou muito acessível por conta dos smartphones, né? O meu sistema operacional do meu celular é Android, tá? Mas o que é isso, né? O que é o sistema operacional? Nós, às vezes, nos lembramos que o sistema operacional é algo que tem aí na minha máquina, que tem aí no meu celular, que faz ele funcionar. Um Android, Windows, né? macOS, Linux e muitos outros. Mas será o que realmente esse sistema operacional é? Então, aqui nesse termo, está falando o seguinte, que o sistema operacional, pessoal, ele é um conjunto de rotinas e serviços. E isso aqui eu queria que vocês, né, colocassem na cuca de vocês, na cabecinha de vocês, ó. Sistema operacional é um conjunto de rotinas e serviços executados pelo computador. Então, ele vai muito além do que uma palavra como Windows e Android, certo? Vai muito além. O sistema operacional ele é responsável por muita coisa dentro de uma máquina, que tem como objetivo facilitar o uso do computador pelo usuário e gerenciar e controlar o uso dos recursos dos computadores. Então, o sistema operacional, aí no histórico da computação, no histórico da criação dos computadores, lá nos primórdios, né? Lá no primeiro módulo, quando nós conversávamos sobre a transformação das máquinas ao longo da história, eu conversei com vocês que tinham computadores que eram máquinas gigantescas e que os matemáticos e físicos praticamente eram os únicos que conseguiam utilizar essas máquinas, porque elas eram feitas especialmente para fazer cálculos, né? Só eles entendiam o que era que estava acontecendo ali naquela máquina. Porém, ao passar dos anos, foi necessário criar uma interface. Foi necessário criar como se fosse um recurso que facilitasse a comunicação do usuário, que não necessariamente precisava ser uma pessoa especialista, como matemáticos e físicos voltados para essas máquinas de calcular, mas o computador ele precisou ser introduzido em outros lugares, né? Se pensava, né, no período com relação a isso. Então, criou-se algum mecanismo que facilitasse a comunicação da pessoa que estava utilizando a máquina, o usuário, com a máquina em si. Justamente para facilitar esse contato. E aí, pessoal, surgiram os sistemas operacionais. Estou falando assim de uma forma bem geral, porque amanhã é a nossa aula que nós iremos falar mais sobre
o histórico. Mas, só para vocês entenderem que nem sempre, né, existiu esse sistema operacional lindo e maravilhoso que nos permite visualizar o que está acontecendo dentro da máquina. Então, ele é muito importante porque, além de realizar conjuntos de rotinas e serviços em uma máquina, ele possibilita gerenciar e controlar o uso dos recursos de um computador. E aí nós iremos entender um pouquinho mais sobre isso ao longo da nossa jornada aqui nessa disciplina de SEO. Pessoal, o sistema operacional, ele também funciona como uma interface, né? Uma interface gráfica, não somente gráfica, mas uma interface que ajuda o usuário a entender melhor o que ele quer dentro da máquina, a utilizar mesmo, certo? O sistema operacional funciona como essa interface entre o usuário e o computador, tornando o uso do computador mais simples, eficiente e seguro. Então, imaginem que o celular que vocês tenham aí, ou o computador que normalmente nós temos acesso, imagine que esse computador, quando você ligue, só tem uma tela, ou preta, ou verde, ou vermelha, certo? Que não tem nenhuma estrutura gráfica que nos ajude a utilizar esse computador. Tudo que o computador precisa fazer, ele vai precisar que você coloque um comando, escreva linhas de código. Códigos de alguma linguagem de programação. Imaginem que para vocês criarem uma pasta, abrirem um arquivo, salvar uma imagem no computador ou no celular, por exemplo, entrar em qualquer diretório, em qualquer pasta, em qualquer arquivo, você precisaria digitar várias linhas de código para dar esses comandos para a máquina. Pessoal, nem todo mundo ia conseguir utilizar o computador desse jeito, né? Se não tivesse essas informações prévias. Antigamente, os computadores eram assim. Para você utilizar os computadores, a pessoa que utilizava as máquinas, ela tinha que ter um conhecimento, até que razoável, de alguma linguagem de programação que aquele computador entendia, certo? E aí nem todo mundo tinha esse conhecimento. Então, olha a dificuldade que tinha de se utilizar uma máquina. Agora, pessoal, com essa estrutura visual que nós temos, nos nossos smartphones, no computador, é como se fosse algo até intuitivo, né? Na verdade, é intuitivo. Você olha e você consegue, pelo menos, né, se orientar do que fazer. Se você clica com o botão direito do mouse em qualquer parte, por exemplo, da área de trabalho do computador, vai ter um localzinho lá que tem a palavra novo. Se você clica nesse novo, vai aparecer lindamente, por exemplo, um símbolo de uma pastinha. E aí, se você clica ali, você abre, você cria uma nova pasta dentro da máquina, por exemplo. Mas fazer essa atividade antigamente, que não tinha esses sistemas operacionais que nós temos hoje, não era tão simples assim. Não era simplesmente com alguns cliques que você conseguia criar uma pasta, salvar um arquivo, abrir um arquivo, executar um arquivo. Não era tão simples assim. Eram necessários, né, várias linhas de código que vocês aprenderam, porém em outra linguagem de programação, dependia aí de qual programa estava sendo rodado na máquina, para utilizar os recursos do computador. Então vejam a facilidade que o SEO trouxe para a vida dos usuários. Vejam aí a facilidade e o quanto que ele transformou, né, a vida dos usuários que utilizavam as máquinas. Ok? Para isso, o computador controla o funcionamento do computador. Tá?
através do gerenciamento dos diversos recursos do computador, tais como memória, processador, dispositivos de entrada e saída e etc. Nós aprendemos lá no primeiro módulo do curso, lá em manutenção e arquitetura de computadores, que a máquina ela é composta por diversas partes. E nós temos aí uma parte central de uma máquina, que é a CPU, que é o cérebro da máquina, certo? É o cérebro da máquina, é a parte física, que é o cérebro de toda a máquina. Porém, o SO, o sistema operacional, é o mecanismo de software que é o responsável por gerenciar diversos recursos que o computador possui, como memória, o tal do processador, dispositivos de entrada e saída, e assim sucessivamente. Então, não adiantaria de nada você ter uma super mega power máquina que tivesse todas as estruturas de hardware muito show de bola, porém o seu SO não fosse capaz de utilizar toda aquela estrutura de hardware que você teria, né, que você tem. O software, o SO, ele tem que estar compatível. Na verdade, o hardware e o software, eles precisam sempre andar juntinhos, coladinhos, compatíveis. Eles precisam ser compatíveis, tá? E aí, pessoal, ainda no dilema do que é o SO, algumas curiosidades. Enquanto os programas do usuário são executados de forma linear, como início, meio e fim, as rotinas e serviços do sistema operacional normalmente são executados de forma assíncrona, tá? E aí, galerinha, o sistema operacional, ele é um carinha que existe dentro lá da nossa máquina, que ele faz toda a diferença, pessoal. Faz toda a diferença dentro do funcionamento de um computador. Vocês verão que, por exemplo, dependendo da máquina, nós teremos recursos de sistemas operacionais diferentes. Nem toda máquina utiliza o mesmo sistema operacional. Independente se esse computador é um computador pessoal, portátil, como um notebook, é um PC de mesa, é um smartphone, não importa, mas cada um desses dispositivos possui um sistema operacional mais apropriado para a utilização dos recursos também de hardware, tá? E aí, galerinha, para nós darmos uma olhada um pouquinho melhor, quais são as funções, lógico, as funções do sistema operacional, ao longo desse nosso módulo, nós iremos aí destrinchar essas funções. Nós iremos aprender com muito mais detalhes sobre essas funções. Mas para vocês já ficarem ligadinhos com relação a essas funções do sistema operacional, olha aqui algumas delas. Primeiro ponto, o sistema operacional ele possui duas funções principais que nós precisamos aí guardar na nossa cachola. Então, escreve essas informações, né, armazena esses dados lá no teu HD, tá bom? Um sistema operacional ele precisa ter a facilidade de acessar os recursos do computador. Então, ele precisa conseguir acessar os recursos da máquina de uma forma fácil, rápida, tá? Dinâmica. Ele não pode ter dificuldade de acessar os recursos da máquina do computador. Se ele tiver essa dificuldade, provavelmente tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa errada. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine que o sistema operacional ele está executando um programa que necessariamente precisa, por exemplo, de um dado que venha de um dispositivo de entrada ou um dispositivo de saída da nossa máquina, do nosso PC, do nosso computador. Se esse dispositivo não estiver conectado, ele já vai avisar que tem alguma coisa aí que não está legal, né? Tem alguma coisa que está faltando. Ou seja, se ele está querendo imprimir um documento, se ele está executando
uma atividade de impressão, ele vai falar, peraí, cadê a impressora? Eu não estou detectando nenhuma impressora instalada. É o sistema operacional que saca essas coisas, entendeu? Ah, está faltando uma impressora aqui, a impressora não está instalada. Você pode até ter colocado a impressora, mas ele vai te dar um aviso que, por exemplo, o software da impressora não está atualizado, né? Não vou imprimir. Então, você tem uma noção do que precisa ser melhorado. Ou você está precisando clicar, por exemplo, em uma pasta. E o teu mouse não está funcionando. Você clica, mas você não está conseguindo abrir uma pasta. E aí, visualmente, por conta de vários recursos que estão sendo executados, por exemplo, que depois, posteriormente, nós iremos entender melhor, você consegue visualmente observar que o cursor do mouse não está nem mexendo. Então, você vai olhar o quê? A parte física. Primeira coisa que a gente vai olhar é se o mouse, por exemplo, está conectado na USB. E se ele estiver conectado na USB, você vai ver, então se está conectado na USB e não está funcionando, qual é o próximo passo? Trocar de USB. Vai que a USB deu problema, né? Então, o sistema operacional, ele precisa ter essa facilidade de acesso aos recursos do computador. Segundo, né, a segunda função, uma das segundas, né, uma das principais opções, no caso, compartilhamento dos recursos da máquina de forma organizada e protegida. Nós veremos que o sistema operacional é o responsável por organizar a casa. Nós sabemos que um computador nada é desorganizado. Nós aprendemos lá em análise lógica de programação. Tudo precisa de um passo a passo e de um recurso e de um processo muito claro e objetivo. Tá? Se você errar uma linha de código, você sabe que o seu programa não vai ser nem compilado. Imagine executado. Porém, isso é a nível de construção de software. Agora, imaginem que tudo está construído, todos os programas estão aí no computador, estão todos organizados. Imagine aí que você quer abrir um PowerPoint, imagine aí que você quer abrir um navegador do Google Chrome, imagine que você quer abrir um arquivo na internet, quer fazer uma impressão. Então, nós temos várias atividades, certo? Porém, a nossa cabecinha pode até achar que o computador realiza essas atividades ao mesmo tempo. Mas ele não realiza. Ele realiza tão rápido para os nossos olhos, que a gente até pode achar que ele funciona ao mesmo tempo. Mas existe aí uma sequência de prioridades de execução. Então, quem é que organiza as prioridades? Quem é que sabe, quem é que tem que ser executado primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Quem é? É o sistema operacional. É ele que vai dizer quem é que vai ser executado primeiro, quem é que vai ficar no início da fila, quem é que vai ficar no final da fila, quem é que é uma execução de prioridade, que para todo mundo que está na fila, não quer nem saber todos os programas que tem para ser executado, ele coloca um aí de prioridade. Quem sabe a hora certa de cada coisa é o sistema operacional. E aí nós veremos isso, né, ao longo dessa disciplina. Essa disciplina é fantástica, vocês vão gostar. E aí, pessoal, algumas das facilidades de acesso aos recursos do computador são realizadas através do SO, através do sistema operacional. Aqui nós temos aí 4 figuras, né, que representam algumas coisas ou alguns programas que podem ser executados no sistema operacional ou também, né, alguns tipos de sistemas. E aí, pessoal, um computador ele possui diversos recursos, né, vários e vários recursos que podem ser executados, como memória, discos, impressora, gravador de DV, gravador de CD e etc.
Para que o usuário possa utilizar todos esses recursos, tá? Para que ele possa executar e utilizar toda essa fantástica gama de recursos que o computador possui, o sistema operacional ele precisa solicitar a execução desses recursos. Tá? Uma operação que é executada sem que o usuário tenha que se preocupar com os detalhes de como a operação é executada ou como os recursos são utilizados durante a operação. Possuem recursos dentro de uma máquina que só podem ser executados se o usuário solicitar, certo? Porém, há muitos recursos são executados automaticamente pela orientação do SO, que você às vezes nem sonha que está acontecendo. Que você nem sonha que está sendo executado. Depois eu vou mostrar para vocês o gerenciador de tarefas de uma máquina. Vou trazer, depois eu vou fazer uma gravação, eu mesmo vou gravar um vídeo e vou trazer para vocês terem uma noção da quantidade de recursos, a quantidade de aplicativos, de softwares que estão sendo executados pelo gerenciamento do SO, que a gente nem sonha que eles existam na máquina. E aí, pessoal, se mais de um usuário solicitam a mesma operação ou recurso dentro de uma máquina, é responsabilidade do sistema operacional administrar o compartilhamento de recursos. Então, aqui, de uma forma bem resumida, o sistema operacional ele vai analisar quem é que tem mais prioridade para executar algum recurso, certo? Ele vai analisar quem tem mais prioridade. Sempre ele vai seguir essa proposta, tá? Tem a sequência da fila, que é o primeiro que pediu para executar vai ser executado, e o último que pediu para executar será o último que será executado, porém, existem as prioridades. O sistema operacional atua como uma interface. Isso aqui, ó, guardem no coração. O sistema operacional atua como uma interface entre o usuário e os recursos disponíveis no computador, facilitando aí a nossa vida para nos comunicarmos com os recursos disponíveis de uma máquina. Certo? Ok? Imaginem aí vocês quererem entrar na internet pelo celular de vocês mesmos. Se vocês querem entrar em um navegador de internet, vocês ligam o celular e clicam no botão do aplicativo da internet. É lindo e maravilhoso, é fantástico. Agora imaginem que vocês não estejam visualizando botão nenhum de internet, que não tenha nada na tela do celular de vocês. Que vocês precisam criar sequências de códigos para abrir, por exemplo, o navegador de internet. Para vocês terem acesso a um aplicativo, vocês precisariam criar uma programação para ter acesso a esse recurso. E isso era o que acontecia antes de nós termos acesso a esses sistemas operacionais que nós utilizamos hoje em dia. E aí, pessoal, nós temos aqui alguns dispositivos, algumas partes, né? Algumas delas. Algumas partes de uma máquina que o SO ele faz esse gerenciamento, que ele é responsável por realizar esse monitoramento. Componentes físicos do hardware, né? Um ou mais processadores, memórias, discos, impressoras e vários outros dispositivos de entrada e saída, como teclado, mouse, tá? E muitos outros. Então, tudo isso aqui, querendo ou não, de alguma forma, o sistema operacional ele vai ter acesso. Principalmente, por exemplo, né? Você está aí navegando, e aí você quer imprimir um documento. O sistema operacional ele precisa saber disso. Na verdade, é ele que vai gerenciar essa impressão. Será que só tem o seu documento para ser impresso? Será que tem outros documentos que precisam ser impressos? E aí? Tudo isso precisa ser visto. Imaginem aí que tenham uma impressora compartilhada para uma sala.
que vários computadores estão na rede ligados a essa impressora. Imaginei aí que todo mundo está imprimindo nesta impressora. Como é que o sistema operacional vai entender que ainda não é a vez dele de executar aquela atividade? Lá na impressora vai ter uma lista de espera, né? Vai ter a filinha. O primeiro que foi executado, que pediu para imprimir, é o primeiro que vai ser impresso. Se você foi o último, você vai ter que aguardar, tá? A fila de espera. E aí o legal é porque se a sua impressora está conectada na sua máquina, pela rede, você consegue visualizar a fila, literalmente a fila, né, de impressões que ainda faltam ser executadas. Então, isso também é uma forma de gerenciamento do próprio sistema operacional. Ele fica de olho em tudo, não passa nada por ele, tá certo? E aí, normalmente, né, um programa, um software, geralmente utiliza processadores, a memória, manipula arquivos, aparece na tela, recebe comandos via teclado e muitos outros. Então, muitos desses recursos são realizados através do sistema operacional. E aí, pessoal, gerenciar todos esses componentes, gerenciar toda essa gama de aparelhos, né, que podem estar conectados em uma máquina, não é uma coisa tão simples assim. É necessário aí uma boa administração, né? O modelo mais simples do computador, que realiza todo esse gerenciamento, é o sistema operacional. Então, não existe aí uma criaturinha melhor para organizar toda essa bagunça que pode vir a acontecer, é o sistema operacional. Ele vai gerenciar, ele vai organizar, tá certo? Ele vai organizar. E aí, pessoal, é muito importante que vocês tenham essa dimensão de que o sistema operacional está ali, ó. Ele está ali para de alguma forma, né, englobar, trazer para perto todos esses recursos que estão dentro de uma máquina. Ele literalmente vai gerenciar tudo isso. E aí, pessoal, um sistema de computação ele é dividido basicamente aí, em 4 componentes. O hardware, o sistema operacional, os programas aplicativos e os usuários, tá? Então, nós temos aqui normalmente os usuários, vários usuários, podem ser diversos usuários. Nós temos aí os programas de sistema e aplicativos. Nós temos o sistema operacional e nós temos aí o hardware do computador. De cima para baixo, tá? De cima para baixo é que vem aí no caso, a necessidade da execução de alguma atividade. Então, o usuário, ele solicita algo. Essa solicitação do usuário para um computador normalmente vem através de programas, de sistemas e aplicativos, tá? Esses programas, eles são gerenciados pelo sistema operacional e o sistema operacional, ele faz com que o hardware da máquina funcione em determinados momentos, né? Se organize como precisa ser organizado, certo? Nós ainda iremos, né, destrinchar melhor essas etapas. O hardware, ou um ou mais processadores, memórias, discos, impressoras e vários outros, né, fornecem aí os recursos básicos de computação. E aí nós já vimos, né, que o hardware, a estrutura da máquina física, querendo ou não, ela praticamente interfere em tudo, né, em todo funcionamento. Um bom funcionamento de uma máquina, um bom funcionamento de um computador. Então, se a memória do teu computador está com defeito, por exemplo, o computador praticamente nem liga, né? Já começa por aí. Então, percebam o poder que tem aí a estrutura de hardware. Não importa se o teu sistema operacional esteja show de bola e se todos os outros recursos de hardware estejam show de bola. Mas se, por exemplo, um recurso principal, como a memória da tua máquina, está com defeito, você não vai conseguir executar, não vai conseguir nem entrar aí na tua máquina, certo? Com o teu sistema operacional. Então, outro ponto importante,
São os programas de sistema e aplicativos, né? Definem as maneiras em que esses recursos são usados para resolver os problemas de computação dos usuários. É o que o usuário necessita, é o que o usuário solicita. Os programas de aplicativo ainda, eles definem as maneiras em que esses recursos são usados para resolver os problemas que o usuário solicita, como, por exemplo, compilador, editor de texto, e aí sistemas de banco de dados e muitos outros, que nós veremos, né, ao longo da nossa jornada, tá bom? Os programas de aplicativo ainda podem haver muitos usuários diferentes, né, tentando resolver problemas diferentes. Então, esse daqui é a parte dos usuários, né? Os usuários, provavelmente, eles tenham necessidades diferentes. Então, de acordo com a necessidade, terão também solicitações diferentes para a máquina. Pode haver muitos programas e aplicativos diferentes, tá? No computador. E aí, esses recursos estarão disponíveis para o usuário. A maioria dos computadores tem aí 2 modos de operação. Normalmente é o modo núcleo e o modo usuário, certo? O modo núcleo e o modo usuário. Nós falaremos detalhes sobre esses 2 módulos no momento correto. E aqui é uma introdução, mais uma vez, para vocês, para a gente entender que o sistema operacional, ele tem várias camadas. Tem tantas camadas, cada uma delas responsáveis por algo específico dentro de um sistema computacional. Por isso que aí é preciso, né, uma disciplina dedicada para esse recurso. Porque ele tem muitas atividades, ele realiza muitas atividades dentro de uma máquina. O SO, pessoal, ele tem acesso completo a todo o hardware e pode executar qualquer instrução que a máquina for capaz de executar. Se aquele SO não executa alguma função, então é porque provavelmente ele não foi programado para executar aquela função. Agora, capacidade de executar ele tem. Então, terão aí SOs que se diferenciam pelas ações que eles realizam nas máquinas. Nem todo SO é igual, porque senão não teria, né, o objetivo de ter vários tipos. Porém, certo? Um SO, não se esqueçam, ele é um software. O SO é um software, mas um software que gerencia muitos outros. E ele pode sim ser programado. Queria que vocês recordassem, quando nós estávamos estudando sobre a parte teórica da linguagem C, que um dos diferenciais da linguagem C é que ela era uma linguagem que era utilizada para programar recursos da memória do computador, mas também ela era uma linguagem muito utilizada para desenvolvimento de sistemas operacionais. Então, a linguagem C é uma das linguagens muito utilizadas ainda para fazer manutenção, para criar sistemas operacionais, porque ela tem acesso a recursos de hardware que normalmente outras linguagens não possuem. Então, se um sistema operacional ele não consegue ainda executar uma atividade, pode ser que ao longo aí das atualizações da vida desse sistema operacional, a empresa atualize. Então, por exemplo, o exemplo do Windows. O Windows, ao longo dos anos, ele foi melhorando. Ele foi trazendo novos recursos que antigamente, né, não eram executados, por exemplo. Então, essas atualizações, elas podem ser realizadas. Da mesma forma que há uma mudança de hardware, evolução de hardware, também há evolução de sistema operacional, tá bom? E aí, de acordo com a necessidade e com a época, e com o tempo, né? Na verdade, a mudança vai de acordo com a necessidade do usuário mesmo. O modo kernel, de uma forma assim bem direta, ele proporciona a base para todos os outros softwares.
tá? O modo kernel, que é um dos modos do sistema operacional, ele é responsável aí por proporcionar uma base para todos os outros softwares serem executados. O resto dos softwares, eles normalmente operam em modo usuário, no qual apenas um subconjunto de instruções da máquina normalmente estão disponíveis. E aí vai de acordo com o tipo de usuário e quais são as atividades que estarão disponíveis para aquele usuário. Em particular, as instruções que afetam o controle da máquina ou realizam entrada e saída são proibidas para programas de modo usuário, por exemplo. Então, existem recursos que são permitidos e tem recursos que não são permitidos aí de acordo com o modo usuário ou não, tá bom? E aí, pessoal, o SO, uma das transformações fantásticas que aconteceram através do SO foi justamente a interface gráfica do usuário, que é essa interface linda e maravilhosa que hoje nós temos acesso e que faz toda a diferença na hora do funcionamento da máquina, tá bom? E aí, pessoal, nesse nosso primeiro momento, nós fizemos aí uma introdução sobre o que é sistema operacional. Eu espero que vocês tenham registrado as informações importantes. E daqui a pouco, no nosso segundo momento de aula, nós daremos continuidade a esse bate-papo, onde nós iremos falar um pouco mais sobre a diferença que aconteceu entre as máquinas antes desse SO, com interface gráfica, e as máquinas de hoje em dia, né, que facilitam demais a nossa vida. Essa interface gráfica, que praticamente é tão intuitiva que a gente consegue aí executar, às vezes, até sem pensar, tá bom? Então, pessoal, até daqui a pouco. Até já já.